Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Casa Design e Sense, tecnologia para otimização. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast, que já fazem 2 anos que começou a sua história, sempre traz para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E a gente tem hoje um convidado especial, né, DJ? Hoje a gente vai conversar com o Jean Chicato, que é da J Chicato, entre outros negócios. Jean, super obrigado por aceitar o nosso convite. Quem agradece sou eu, DJ. E como eu falei aqui antes, que a gente estava batendo um papo antes da gravação, eu acho muito importante o trabalho de vocês de divulgar a história de líderes, né? De pessoas que fizeram e fazem a diferença aqui da região. Então eu me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês. Okay? Legal. Até para começar, Jean, a gente sempre pede para o nosso convidado fazer uma linha do tempo. A linha do tempo com o Jean, pelo menos a gente se conhece há muito tempo, né? Desde a época que a gente era lobinho, que é antes de escoteiro, pra quem não sabe, assim, né? Aí depois passou pelo handebol, lá no Sagrado, enfim, mas eu acho que é legal você contar essa história aí, até chegar no teu momento profissional. Bom, eu sou oriundo lá do Reino do Garcia, né? Belo Horizonte. Da rua Belo Horizonte, eu nunca vou negar essa minha origem. E por ser da Belo Horizonte, a família do meu pai eram operários da empresa Garcia, da antiga Artex. Meu avô trabalhou na tinturaria lá da empresa Garcia há 36, 37 anos. Meu pai era filho único. E o meu pai era ferramentista da empresa Garcia. Então, antigamente não existiam as importações. Eu estou falando coisa de 50, 60 anos atrás. Você não tinha esse mercado aberto de importação. Então, toda a fábrica grande, né, as empresas grandes, principalmente de têxteis aqui da região, tinham as suas oficinas, onde tinham pessoas que fabricavam as peças dos teares e das máquinas de fiação para quebrar um galho caso a máquina tivesse algum problema. O meu pai era um ferramentista disso. Tinha que ser autossuficiente, né? Tinha que ter... Imagina que eles faziam uma importação ano e demorava 10 ou 11 meses, um ano para chegar isso aqui, né? Então tinha que fazer, o corretivo se fazia em casa. Então eu nasci ali na Rua Belo Horizonte por conta disso, né? A empresa Garcia, e fiquei olhando o meu pai mexendo com aquelas peças e etc., estudando no Sagrada Família. Eu sempre gostei muito de desenhar, tinha o sonho de fazer engenharia mecânica, inclusive, e até que teve uma situação onde ele saiu da empresa Garcia, meu pai, e ele montou uma empresa de peça de reposição, comércio de peça de tiares. E ali eu já estava quase no terceiro, no segundo grau do colégio, do Sagrada Família, e eu vi aquilo ali e me deu uma vontade muito grande de trabalhar com ele, porque eu sempre gostei de desenho e etc., né, a parte mecânica, e de tanto encher o saco dele, depois de ter ido para 2 outros empregos, um dia ele falou, olha, tu podes vir trabalhar comigo, mas eu só tenho um cliente, que era a Artex, e na época ele tinha realmente um cliente, e a situação era muito difícil, nós não tínhamos um recurso financeiro para muitas coisas, tanto é que me recordo que a minha mãe, ela ia no mercado, na cooperativa da Artex, lá na Garcia. Na frente, né? Na frente. Daí ela trazia para casa as caixas de papelão, Minerva, Olmo, Garoto, etc. E nós virávamos as caixas de papelão no escritóriozinho para colocar as peças ali, para ter uma embalagem apresentável e apresentar para o cliente. E muitas vezes, depois, quando eu estava com ele, eu ia entregar isso aí, enfim, Teca, Karsten, Kremer, Artex, esses eram os clientes que a gente atendia. E assim começou, né? Eu visitava as tornearias, não se tinha de torno, então pegava uma amostrinha lá na Artex, de um eixo, enfim, alguma coisa mecânica, levava num torneiro, quanto é que você cobra para fazer isso aqui? Ah, X. A gente ia lá na Artex e cobrava Y. E assim começou a empresa. Né? Já era J Chicato? Já era J Chicato. Isso foi em 1978 que ele começou e eu já estou há 32 anos ali. Eu estou com 51 anos. Meu pai, infelizmente, faleceu, vai fazer agora 3 anos, em setembro, esse mês. E
E na época era J. Chicato, né? Mas a gente não importava nada, né? Não tinha nada de importação, era praticamente tudo fabricado aonde vocês levavam, fabricava aqui na região e eu botava overprice e ia embora. Muito difícil porque se dependia de amostras Sim. que tinha que ser coletadas em clientes. Então você tinha que visitar o cliente, coletar, era tudo muito demorado, muito custoso. De cada 10 peças que nós fornecíamos, 6, 7 dava algum problema de qualidade, porque as máquinas todas são importadas ainda hoje. Então você botar um componente nacional fabricado aqui numa máquina que é importada, o aço é diferente, Sim. a composição é diferente. Então tivemos vários problemas, só que isso foi um aprendizado muito grande para mim, Zé, porque nessas alturas meu pai já estava na retaguarda, eu já estava com 23, 22, 23 anos. Então eu vivia aqueles problemas. E eu sempre pensei, pô, a gente tem que montar uma importadora. Estou falando coisa de 32 anos atrás. Não se falava em China, não se falava Sim. em comércio exterior e nada disso. E aí um dia eu cheguei para meu pai e falei, pô, pai, nós temos que montar uma importadora. Meu pai assim, meu filho, nós não temos dinheiro para nada. Isso aqui é um negócio que dá um recurso para a gente se manter, mas... Para montar um importador, né? Você tem que botar dinheiro na frente e tal. Enfim, e de tanto insistir, eu acabei conhecendo uma empresa da Itália, né? Me falaram de uma empresa da Itália que fabricava esses produtos. Eram peças de reposição para máquinas Schlafors alemãs, que todas as fiações aqui da região e do Brasil inteiro tinham essas máquinas. Sim. Essas máquinas eram responsáveis pelo acabamento da fiação, ou seja, botavam um fio no cone de papelão. O processo final da fiação, todas as fiações tinham que ter esses equipamentos. E a gente fabricava as peças, 20, 30 peças diferentes para essas máquinas. Então eu acabava visitando todo mundo. Só que o interessante era conseguir fornecer um sensor, um motor, uma placa eletrônica, alguma coisa que você não conseguia fazer a usinagem. Peças de maior valor agregado e maior, mais complexas. Exato, exato. E também cada part number, cada peça tem o seu código. Esse negócio de pegar amostra, muitas vezes você não consegue, eu não conseguia atender uma fiação lá de Fortaleza, por exemplo, no Ceará. O cara não ia mandar amostra para mim de lá. Então o segredo aqui realmente foi a gente partir para a importação. E aí há 30 anos atrás eu acabei indo para a Itália. Não vou contar aqui, porque como eu te falei, a gente vai ficar aqui até amanhã, uma situação difícil. Você tem uma ideia, eu levei dinheiro para uma Coca-Cola e uma baguete, porque não se tinha recurso para isso. E acabei indo a Brescia, numa cidade que fica a 1 hora de Milão. Um senhor de 70 anos, eu tinha 23, 24 anos, imagina, nunca tinha saído do Brasil. Menos 7 graus, era inverno europeu. Meu Deus. E eu fiz um bate-volta. Eu peguei o voo em Guarulhos 10 da manhã, 10 da noite, chegava às 5 horas da manhã em Milão, mais 1 hora de trem até Brescia. Eu tinha que falar com o cara das 11 ao meio-dia, 2 horas da tarde o trem voltava para Milão, 5 da tarde voltava para Guarulhos. E assim eu fiz. Então eu levei todos os clientes que nós tínhamos, as peças que a gente mais comercializava na época. E aí o cara, quando eu sentei na frente dele, ele olhou para mim, ele tinha uns 72, 73 anos, ele falou, você é o cara que falou comigo por telefone, que sempre tive a voz grossa quando era guri, né, desde 15 anos. Falei, sou eu. Ele falou, o que tu quer aqui? Falei para o senhor, eu quero comprar suas peças. Qual é a garantia que tu me dá? Nenhuma, porque não temos condições financeiras nenhuma. Eu estou indo com a Coca-Cola e uma baguete, que garantia que eu vou te dar? Eu não tenho, mal consegui chegar de trem aqui. Só que é o seguinte, eu vou mostrar para o senhor umas coisas. Eu peguei e tirei a listagem das peças que a gente mais comprava. Eu detia, porque eu estava trabalhando nisso já há 3, 4 anos, então acabei conhecendo bastante aquilo aí. Eu sempre fui muito dedicado nas minhas coisas, curioso também. Então eu falei para ele, olha, isso aqui são as peças que eu mais compro, fabrico lá no Brasil e tal. Esse aqui são os clientes que eu tenho. E se o senhor não me der uma oportunidade, eu ainda vou voltar para o Brasil com uma dívida, porque a volta do meu voo eu financei em 24 vezes no Banco do Brasil. Está aqui o financiamento. E aquilo ali, de uma certa forma, comoveu ele. Mexeu. E aí ele falou, quantos anos tu tens? Eu falei, eu tenho 24 anos. Aí ele falou assim, eu tenho um filho de 26, é até comovente isso aí, que faleceu de câncer faz 10 meses. E o meu filho era muito parecido com você, né? Pele branca e olho azul. Nada me diz aqui que eu tenho que te ajudar. Mas você me falando isso, veio a imagem do meu filho aqui. Então, o que tu precisa? Eu falei, eu preciso de 45 dias para pagar. Então eu vou te dizer uma coisa, volta, eu vou te dar os 45 dias e quero ver se a minha intuição não tá errada. Aí tu imagina, né? Um moleque de 24 anos, saí de lá comemorando, peguei as minhas coisas, voltei para o Brasil, cheguei em casa, a gente tinha um escritório de 2x2, aí meu pai, no fundo da casa dele, lá na Garcia. Contei isso aí para meu pai, a gente se abraçou, foi muito legal. E
a Teca tem uma história na minha vida, que foi o primeiro cliente que eu visitei, e foi a empresa que me mandou uma cotação dessas peças, numa reforma que eles estavam fazendo. Na época a Teca estava numa situação muito boa, e resumindo aqui, a gente conseguiu ganhar esses itens todos, motor, sensor, cabo elétrico, tudo, placa eletrônica. Aquilo ali foi um impulso muito grande naquele ano para a minha vida profissional, a vida financeira da minha família também. E dali em diante, eu tinha 45 dias para pagar, eu fiz um acordo com a Teca para me pagar em 7 dias. As peças, na época, na importação, o Correio tinha um sistema chamado EMS, que era um SEDEX internacional, que você pagava 60% de impostos e mais nada na chegada, funcionava muito bem isso aí, chamava EMS, era um SEDEX internacional. Veio umas 9, 10 caixas desse tamanho pelo EMS, a gente recebeu. Estou contando para ti, mas Zé, quando aquilo chegou, que eu olhei aquelas peças praticamente originais ali, né, para mim, que era um sonho ter aquilo, para o meu pai, tá, aquilo ali foi um negócio muito legal. E aí eu coloquei nas caixas que nós viramos, entreguei na Teca, as peças demoraram 12 dias para chegar. Rápido, cara. E foi muito rápido, porque foi aéreo, tudo aéreo, 9 caixas mais ou menos desse tamanho. Eu fiz um acordo com a Teca para a Teca me pagar em 7 dias, então deu 19, no 20º dia eu paguei o cara, nós pagamos ele. E eu tinha mais 25 dias. E aí ele me ligou e falou, você tinha mais 25 dias. Eu falei, vocês, o senhor pode ficar tranquilo que a partir do momento que eu tiver dinheiro para lhe antecipar, eu vou lhe antecipar tudo. E aí ele falou, então você acelera que eu vou te ajudar a partir de agora. E assim começou a nossa empresa de importação. Na época, na parte de fiação. E é interessante porque a tua tomada de decisão, junto com teu pai, né, Jean, de não esperar os 45 dias para quitar a dívida e antecipar essa quitação de dívida, foi um insight que talvez tenha mudado a história do teu negócio, porque fez o cara já tinha gostado do teu perfil. Sim. E ainda por cima ele olhou assim, porra, o cara realmente é idôneo e é sério, porque ele podia ter ficado 45 dias trabalhando com esse dinheiro, né, mais 25 dias trabalhando com esse dinheiro, e não, ele preferiu honrar o compromisso. Ali você deu um salto enorme, né, de credibilidade com o cara. E ali daí começou a partir para outros mercados, aí todas as vítimas, desde 99 eu acabei indo, né? Todas as vítimas da Europa. Aí passou mais um tempo, eu comecei a ir para a Ásia também, porque daí esse cidadão ele teve um câncer no cérebro, depois de uns 4 anos, ele faleceu. E a gestão posterior dele não conseguiu tocar a empresa, então eu tive que migrar para os outros mercados, então acabei indo para Taiwan, China, Coreia do Sul. Então todas as vítimas, Ásia e Europa, eu acabei indo para captar novos produtos e etc, né? Porque o que acontece? O têxtil, muita gente acha que o têxtil é roupa, tecido plano, toalha e tal. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um grande cliente, que inclusive meu amigo pessoal, se tornou meu amigo pessoal em São Paulo, que ele é o maior fabricante de alça de sacola do Brasil, né? Então ele tem as contas da Natura, Cacau Show, enfim. E é a alça de sacola. E a alça de sacola é feita de polipropileno, de fio de poliéster, feito em teares também. Então, assim, aquilo ali também não deixa de ser têxtil. Então, quem não conhece, né, não imagina que uma corda para navio é feita em tear e é têxtil. Em teares, exato. É um negócio desse tamanho. E aí, assim, a gente foi ampliando bastante, porque a importação, ela te dá uma situação interessante de mercado. Eu sempre gostei muito disso. É desafiante todos os dias, porque você conta com câmbio, você conta com várias situações ali que às vezes foge do teu planejamento. Por exemplo, nós estamos vivendo isso agora, tá? Estávamos trabalhando com o dólar a 5,20, 5,10 aí 3, 4 meses atrás, o dólar está 5,60 agora, então assim, é difícil você fazer um planejamento, principalmente se tu tens um produto de commodity onde a tua margem é pequena, né? Acredito que muita gente deve ter tido alguns problemas nos últimos 3, 4 meses por conta disso. Só que a importação, ela te dá a vantagem de você usufruir da fábrica de terceiros, onde você não precisa montar a tua estrutura. Então eu sempre pensei isso, eu não vou ter condições de montar uma usinagem, por exemplo, ou comprar injetoras e fabricar peças plásticas e aí me limitar àquele mercado. E na hora que você está pronto, o mercado muda de demanda, né? O mercado muda. Então a importação, eu tenho que buscar, por exemplo, a gente visita uma fábrica de elástico, né? O que a fábrica de elástico usa? Ela usa o tear, então eu tenho que buscar o tear. Ela usa a agulha e as peças de reposição, tem que buscar isso. E ela usa matéria-prima. Então eu sempre pensei, vou ter que absorver o máximo do que o meu cliente, do que o nosso cliente compra, do que ele usa, né?
Então, da fiação partimos para tecelagem plana, para o jacá, para malharia circular, para tecelagem de fita e elástico, para meia, para luva, para fita, para corda. Então a gente tem uma gama de produto hoje. Eu não atendo a confecção. A confecção não é o nosso Confecção e negócio. tinturaria, o beneficiamento você não atende, Não, né? O não. restante todo da cadeia. Agora a parte de fiação e tudo que envolve tecelagem, se é de fita, se é de tecido, se é de corda, isso a gente tem os acessórios, as máquinas, né? As coisas ampliaram muito, né? Para teres uma ideia, nós fazemos hoje 600 processos de importação ao ano, mais ou menos. Para a nossa estrutura isso é bastante coisa. Nós temos uma estrutura central aqui em Blumenau, mas eu tenho um escritório em São Paulo, lá no Bom Retiro. Acabei montando um escritório em Guabiruba, porque nós temos uma atuação muito forte na parte de peças de reposição para teares circulares, então ali é o polo de malha, né? Sim. Então lá nós temos um estoque de agulhas, de platinas, de peça, correia, tudo em Guabiruba para atender o cliente imediato. E em 2018 montamos uma outra empresa chamada JRC, né? O que é a JRC? A JRC é uma empresa do lucro real. Eu não pude fazer com J. Chicato, porque a J. Chicato é lucro presumido. No Brasil você tem que ser mestre em tudo, inclusive em contabilidade, para ganhar dinheiro. Então eu acabei montando uma empresa no lucro real chamada JRC. Essa empresa ela tem uma estrutura de 10 mil metros quadrados em Navegantes, fica a 2 quilômetros do porto. Então lá a gente se dedica só à parte de matéria-prima. Essa empresa ela vende só matérias-primas para a indústria têxtil. Fios, fibras, filamento de látex e assim a gente vai. Porque daí eu usufruo do cliente que me compra a máquina, a agulha, a peça, ele também compra a matéria-prima. Então eu acabei usando a mesma veia comercial para o meu representante chegar num cliente, por exemplo, de novo, de elástico, ele compra filamento de látex. A gente vai lá e oferece o filamento de látex para ele. E isso foi aumentando bastante. Então é uma empresa que começou em 2018, praticamente com 2, 3 clientes, né? E hoje nós temos aí uns mil clientes mais ou menos. O grupo inteiro tem em torno de 3 mil clientes. Nós atendemos de Fortaleza até Porto Alegre. Né? E hoje o modelo de comercialização dos produtos e dos insumos é via representação comercial? Ou você tem uma composição, vamos dizer assim, eu tenho representante, eu tenho vendedor aqui interno, CLT, eu uso também o digital para vender? Como é que é essa questão? Temos os três. Nós temos o digital que vende, capta isso para o escritório. Nós temos dentro do escritório 6 pessoas na área comercial, para diversas áreas que a gente atua, e temos 18 representantes fora também no Brasil. 18 representantes? Espalhados pelo território nacional? Em regiões polos, têxteis? De Fortaleza até Porto Alegre. Então fica o Ceará, que é um polo forte, Pernambuco, Paraíba, que é forte. Nós temos Minas Gerais, que é forte, São Paulo, óbvio, um pouquinho no Rio de Janeiro, são 3, 4 clientes que são clientes grandes. Aqui em Santa Catarina, Paraná, que tem as cooperativas de algodão, né? Cocari, Coamo, essas empresas, e o Rio Grande do Sul, na parte de calçado também, né? Então, está muito bem. A gente está sempre procurando produtos novos. Eu acho que uma das coisas, eu sou inquieto, sabe? Eu não conseguiria vender um produto só. Eu acho que se eu tivesse que fazer um negócio de vender só o martelo, eu não ia conseguir fazer isso, sabe? Eu gosto sempre de estar diversificando e vendo oportunidades de negócio, então a gente está crescendo com isso aí, né? Como eu te falei, são 600, tu imagina 600 processos de importação. Sim. Nós somos uma empresa pequena e média, não somos uma empresa grande, né? Mas é bastante coisa, né? São 25 pessoas dentro do escritório, e fazem chover ali, porque você coordenar 600 processos de importação, não é só a importação, estou falando da entrada, mas você imagina a saída disso e estoque lá em Navegantes, que é uma área grande que nós temos lá, então assim, o controle disso, né, eu tenho que agradecer ao meu pessoal, porque eu tenho um pessoal muito profissional realmente, né? A gente não faz nada sozinho, eu não iria conseguir chegar onde cheguei, se não fossem as pessoas que estivessem, que estão hoje ao meu envolto, né? Desde o representante que eu contratei primeiro lá e até os que foram contratados por último, são pessoas que foram pescadas do mercado, avaliadas antes, então a gente procura fazer isso aí, né? Devagar, um crescimentozinho pé no chão, né? E assim a gente vai indo. E quer queira ou não, né, Jean e o pessoal que nos assiste neste momento, a concorrência dentro do mercado têxtil ela é extremamente agressiva. Né? Ainda mais porque há uns anos atrás, quando você começou, e teu pai, enfim, na realidade assim, a dificuldade de importar no Brasil fazia também com que o Brasil não fosse um país tão visado
por China e por outros países no sentido de abastecimento, né, de venda direta. Hoje a gente sabe que você faz qualquer feira, né, não precisa ser, pode ser uma Febratex que teve há 2 semanas atrás, você vê estandes do fornecedor direto aqui, né, seja ele chinês, Taiwan, da Inglaterra, da Alemanha, onde quer que seja, Suíça, enfim. Então hoje você, além de ter essa questão de brigar com os concorrentes nacionais, você briga diretamente com o concorrente internacional. Para nos defender disso, eu acabei firmando contratos de representação com algumas empresas fora. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, se você estava só como distribuidor, você tinha um contrato de representação, que aí te blinda, né? Tem algumas coisas que, né, como eu te falei, com dia a dia você vai entendendo aquilo que a leitura que você faz, o que você precisa fazer. Então, os produtos cruciais, a gente tem contratos de exclusividade aqui no Brasil, né, tanto em matéria-prima quanto em máquina e acessório. Perfeito. Então isso faz com que, por exemplo, o cliente que queira importar tudo, ele não quer comprar através da gente. Sim. Né? Porque tu tens desde o faccionista, por exemplo, de Guabiruba, que tem 2, 3 tiares, esse cara não tem radar, ele não entende nada de comércio exterior. Então eu tenho que chegar lá e oferecer uma opção para ele fazer, colocar o maquinário lá com um prazo alongado, enfim, sem complicação para ele. Dentro da realidade dele. Mas vamos trabalhar com uma Rossetti, por exemplo, uma empresa grande, uma Deller em Joinville, enfim, esse pessoal não vai querer comprar na minha mão, então a gente acaba trabalhando na outra ponta também. Nós temos 3 tipos de negócios. A gente tem um negócio que a gente faz a compra e a distribuição, isso representa, acho que uns 70% do negócio. Nós temos um negócio da representação, né, que eu quero, inclusive nós estamos trabalhando para crescer mais isso, esse negócio da representação. Tem um espaço bem grande para isso. E temos uma outra situação que, como a gente tem um benefício fiscal aqui em Santa Catarina das 2 empresas, eu ofereço benefício ao cliente que não tem. Então, ele mesmo importando direto, a gente acaba fazendo o trabalho de conta e ordem, né? Que chamam isso, né? Isso. Então, são 3 negócios diferentes dentro da empresa que a gente acaba oferecendo ao cliente, né? E com isso, tu acaba se tornando mais versátil. Eu sempre digo, tu vai chegar numa malharia, por exemplo, é impossível a gente não vender nada. Eu falo nessas reuniões de vendas que a gente faz porque, mas eu quero comprar agulha da empresa alemã, as nossas agulhas são coreanas. Eu não quero coreano, eu quero alemão, ok. O aparelho de lycra eu quero comprar também da Alemanha. Mas o guia-fio de zircone, por exemplo, de cerâmica, você tem isso? Sim, nós temos isso. Então tu acaba entrando no cliente por alguma situação. E depois, lá na frente, a gente vai conversando daquilo que ele compra só da Alemanha, que de repente nós temos uma opção paralela, mais barata, que vai funcionar da mesma forma e que o cliente vai ficar satisfeito. Então, assim, a gente acaba trabalhando, e essa é uma cultura nossa já há muito tempo. Eu faço reuniões constantes com os representantes aqui em São Paulo, então eu sempre falo isso aí. É impossível você chegar num cliente e não vender nada. Por isso que eu nunca... Sabe o que é, Zé? Eu lembro que o meu pai tinha um cliente só. E meu pai tinha uma relação muito boa com uma pessoa que era dentro da manutenção e compras da Artex na época, né? E ele usinava aquelas peças naquela história lá atrás. Só que esses caras foram desligados da empresa. E aí acabou, né? Cortou. E eu, na época, estava com ele ali. Então eu pensei, nunca na minha vida... Vou cometer isso. Eu vou depender de um produto ou de um cliente. Jamais na minha vida. Então, por isso que se tu pegar o portfólio hoje da nossa empresa, eu devo ter uns 6, 7 mil produtos diferentes, né? E ainda nós estamos buscando coisas diferentes cada vez mais. Então, assim, isso faz com que em momentos de crise, que o texto é uma montanha-russa muito sempre grande, tem, né, cara? a gente acaba não... Equilibrando. Eu não sinto, por exemplo, crise, né? Eu vou ter que te falar isso que... lógico, existem alguns momentos ruins e tal, mas a gente atende o automotivo, o vestuário, porque o teu leque a construção é muito grande, então você acaba não tendo aquela sensibilidade de, nossa, agora o mercado está ruim, né? Não está. E sempre falei, se o mercado está ruim, você tem que pegar a tua pastinha e sair, tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Então, eu sempre pensei assim, a gente se mantém assim e passo a passo a gente vem evoluindo sempre. Né? E além dessa abordagem de variedade de oferta de produtos, né, de soluções, vocês também dão suporte para o cliente e dão uma segurança, né? O cliente fica mais seguro do que tentar fazer por conta. Né? Não, DJ, um tear hoje, né, vamos falar em valores, ele é em torno de uns 300 mil reais, um tear circular de venda de mercado. Todo mundo vende na média esse valor. Um faccionista de malha, que ele está lá trabalhando por quilo, dificilmente ele vai conseguir comprar um equipamento de 300 mil reais
sendo que ele tem um monte de coisinha que ele tem que pagar lá, os funcionários, o óleo, a energia, o aluguel do galpão e tal. Então, nós temos que chegar lá e oferecer para ele, além de todo o serviço aí que você está falando, que tem que ter serviço técnico de montagem, etc., uma condição de pagamento com que ele possa, eu posso pagar X por mês. Então, você precisa... Aí entra no fluxo dele e ele paga consegue com o absorver. próprio serviço. Ele vai acabar pagando com o serviço. Então, Para em pé, né? Então você tem que ser flexível e atender a necessidade do cliente, né? Então é assim que a gente trabalha, né? Então, E vai crescendo junto, né? na Febratex a gente acabou não participando da feira, até conversei com o Pompeu, talvez na próxima, 25 anos eu fiz Febratex. E durante a pandemia a gente resolveu sair disso e acabei não voltando por uma questão de espaço. Sim, os espaços bem Eu acabei disputados. perdendo meu espaço, então eu não queria estar lá fora. Eu conversei com ele e falei, deixa estar, a gente vai fazer. Mas eu fiz um negócio interessante, eu trouxe, nós fechamos um contrato agora, vai fazer 4 meses com uma empresa na China. Eu tive na China há 5, 6 meses atrás. E a gente fechou um contrato com a maior fábrica de teares circulares do mundo. Eles fabricam e montam em torno de 4.000, 4.500 teares ano, essa empresa, né? E 70% dos acessórios e equipamentos dessas máquinas são eles que fabricam internamente. Estive visitando a estrutura deles, é um negócio... Totalmente Eu verticalizado. nunca vi isso na minha vida, nem na Alemanha, nem na Itália, né, que eu já visitei fábricas, muito verticalizado. Eles só compram realmente aquilo, motor, sensor, inversor, as agulhas que vêm da Alemanha. Então é uma máquina legal. E a gente acabou trazendo essas máquinas para a Febratex, montamos em clientes estratégicos. Fizeram um tour. Eu recebi clientes aqui e eu levei nessas fábricas para os clientes olharem as máquinas trabalhando em plena velocidade. E isso aí foi um diferencial muito grande, porque na feira é muito legal. Eu acho a feira maravilhosa, não tenho nada contra a feira não. Sim, mas trabalhar em velocidade cruzeiro. Mas a máquina trabalha amaciando, o cara quer ver a máquina na velocidade total de produção. Então lá eu dei condições a ele de fazer isso. Então acabamos vendendo aí uma quantidade de máquina razoável no mercado. Eu recebi em torno de 68, 69 clientes no meu escritório durante a feira. Estratégia de marketing de guerrilha. Não estava com stand na feira, mas conseguiu estar na feira, né? Tivemos que fiz aí 12, 13 outdoors na cidade. Sim, eu vi os outdoors. Enfim, e deu muito certo. Né? Que falo que deu muito certo. Fiquei muito contente com o resultado, não só na parte de máquina, mas esse era um lançamento, porque nós vínhamos há 25 anos fornecendo peças de reposição, agulhas e etc, e platinas para essas máquinas, mas não tínhamos as máquinas. Então agora nós estamos trazendo, depois de 25 anos, as máquinas, né? Te falo isso, parece muito simples, mas é difícil, porque cada vez mais você não consegue mais mão de obra qualificada e técnica para fazer a montagem disso. Isso nós vamos ter um problema aqui na região, e não é só aqui, no Brasil inteiro, porque as pessoas não querem mais ser mecânicos de máquina circular, costureira. Trabalha com coisas físicas que existem no mundo real, está diminuindo. E vou te falar que um bom técnico, porque um bom técnico ele tem que montar um tear, estou falando do tear circular, mas isso vale para todas as máquinas. Ele vai ter que montar, ele vai deixar o desenho pronto para o cliente fazer o desenho que quiser. Então é uma programação de software, é um trabalho minucioso e se ganha um dinheiro muito bom. Não tenho dúvida. Estou te falando que ganha um dinheiro melhor do que um graduado em mestrado de alguma coisa. Às vezes acontece isso. E as pessoas não querem trabalhar. Então, assim, nós tivemos que captar um profissional, 2 aqui em Santa Catarina, um em São Paulo, que é um cara que trabalhou 30 anos numa empresa alemã, talvez um dos melhores tecnólogos nessa área, trouxe o cara para o meu time. Então, você desenvolver isso e criar isso para ter estrutura, porque não é vender a máquina, te falo, se você tem uma boa máquina e um prazo de pagamento alongado, um bom preço, você vai vender. Mas o problema não é vender, o problema é colocar esse equipamento para rodar. Sim. Né? Tecnicamente você tem que colocar, você tem que dar garantia e deixar a máquina rodando para o cliente. Então, esse profissional é um profissional muito difícil e a gente conseguiu, né, depois de um trabalho aí de 2 anos aí captando gente, conversando, São Paulo. Eu vou muito a São Paulo também, vou todo mês a São Paulo uma semana. Então, assim, estamos com uma estrutura montada para atender agora esse mercado também. Então, com isso, eu acho que eu tenho, assim, certeza que a gente vai ter um crescimento significativo, porque são máquinas com valor agregado, nós temos os clientes todos na mão,
né? Tu imagina que são 1.500 malharias no Brasil que a gente atende. Então, onde tiver uma necessidade de uma máquina, eu vou querer oferecer a nossa máquina, né? O que eu acho bem interessante na estratégia que você comentou, Jean, com relação à questão comercial, é a filosofia de você ter muitos itens e itens, obviamente, que de qualidade, para que você, até quando você fala com a equipe comercial, tenha essa possibilidade de positivar o cliente, né? Então é mais ou menos assim, eu entrei, é uma filosofia muito análoga, muito parecida com o distribuidor de alimentos, né? Eu tenho na pauta tantos itens, né, no meu catálogo, que é impossível não vender pelo menos o sachê do açúcar, né, o pacotinho do guardanapo, o palito, alguma coisa eu vou vender. E a partir dali você cresce. Eu posso não vender a cerveja, eu posso não vender a garrafa de vinho, posso não vender o uísque ou a carne, mas eu vou vender isso dali. É uma filosofia parecida, porque ela está associada à positivação do cliente, à presença no cliente, para que aos poucos crie relacionamento, fidelização e daqui a pouco eu consiga vender. Então é um negócio extremamente importante. E aí vem, claro, da habilidade do cara, da capacidade da empresa, da estratégia e assim sucessivamente. Eu acho isso daí bem bacana. Como é que... Eu sei que você é jovem, né? Você falou no início, né? 51 anos de idade. Não, meio século de vida. Meio século de vida, né? Então, daqui da mesa eu sou o mais ancião, né? O mais velho de todos, né? As pessoas ficam vendo o podcast Novo Ano, deve pensar, isso daí é meio Munhá, né? O ser eterno. De vez em quando o cara deve ter uns 120 anos. Não é 120, mas vamos lá. E mais uma coisa, a gente sempre pergunta, né? Para quem vem aqui, né? Você olha já para a sucessão, eu sei que você tem filhos, né? Mas são jovens teus filhos, né? Sim. Eles já estão trabalhando com você, como é que você imagina? Você pensa num CEO profissional? Porque, cara, lógico, você até falou, né? Teu pai há pouco tempo acabou deixando vocês, mas hoje a gente tem vários executivos que vêm aqui no Novo Hunter com 80 anos de idade trabalhando a todo vapor, beleza. Mas existe um momento que o cara começa assim, pô, construir uma história. São raros os executivos que pensam, quando aconteceu, tá tudo certo. Você quer dar continuidade na história? Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu acredito muito que teve muita gente aqui na região. Como eu falei, eu acho muito importante o programa de vocês porque dá oportunidade para pessoas daqui falarem a sua história. Tem muita gente de sucesso. Sem dúvida. Muito mais sucesso, inclusive, do que a minha história, mas cada um tem a sua história. Eu vou te dizer que uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida para eu conseguir e estar progredindo, né, não estou falando só financeiramente, falando culturalmente, eu fui na minha vida 55, 56 vezes para a Ásia, viagem, então cada viagem dessa você absorve uma cultura muito grande, né? E Ásia que eu digo não é só China, né? Sim. É Coreia, Taiwan, Tailândia, então assim, onde tem têxtil, honestamente, eu já fui. Mas a zona de conforto é uma coisa que faz destruir o empreendedorismo, porque eu nunca tive zona de conforto na minha vida. Eu tive a necessidade de dar certo, né? Eu não tinha uma retaguarda que se eu quebrasse, não tinha segunda chance. O meu pai ia lá bancar, o meu tio, não, eu não tinha isso. Então eu tinha que fazer as coisas que dessem certo. Porque se dessem errado, eu ia prejudicar a mim e aquele pessoal. Filhos, e mãe, e pai e tal, que naquela época já dependiam de mim. Então aquilo ali foi uma coisa muito crucial, eu acho, para eu definir, ir para a Itália e conseguir, né? Então assim, com relação aos filhos, tenho 2 filhos, o Júlio e o João, são as minhas paixões, eu sou um pai dedicado, e os meus filhos são tudo para mim. Né? E só que os meus filhos, o Júlio tem 14, é um menino que vai fazer 15 anos agora em dezembro, e o meu outro menino, que é o responsável por eu ter implantado meus cabelos, que é o João, tem 8 anos, que é uma peça rara, 2 queridos. Mas assim, está muito longe ainda. Muito longe, né? Está muito longe. Né? Então eu estou, no momento agora, não é que eu penso em parar, eu não penso em parar. Né? Eu acho que parar, isso não é saudável para ninguém. Você tem que estar sempre com a tua mente ativa e viajar. Eu gosto de viajar, eu ainda tenho desculpa eu falar, um tesão grande de pegar o avião e ir para São Paulo e visitar os clientes em São Paulo, e gostoso, e volto, porque daí à noite tu acaba indo num restaurante, tu faz um happy hour com o cliente. Eu adoro conhecer histórias, né? Muitos empresários que eu fui visitar, eu converso com o cara e eu pergunto, como é que tu começou a tua vida? O que vocês estão fazendo aqui? Eu também faço quando eu visito, porque me agrada isso. Né? E eu gosto das histórias das pessoas que vêm realmente de baixo, ou que nem vêm de baixo, mas que conseguiram, através da sua humildade, etc., conquistar e galgar o seu espaço. Então, assim, isso aí é uma coisa que tu acaba aprendendo também, né? Perfeito. Tudo é um aprendizado. Mas eu estou agora, no momento, procurando uma pessoa, por coincidência estás falando isso,
Eu vou ter uma entrevista amanhã, inclusive, com uma pessoa. Esse cara eu quero que seja um gestor comercial que vai fazer talvez um pouco do meu papel para eu me dedicar um pouco em outros projetos, porque eu tenho outros projetos além da empresa, né? Mas eu não quero desligar nunca, né? Eu acho que é muito importante tudo que eu fiz na minha vida profissional para parar, entende? Não, só se tiver que parar por alguma situação anormal, né? Mas numa vida normal penso em trabalhar até os meus 65, 70. Claro que sextas-feiras à tarde agora me deu o luxo de não ir mais para o escritório. Então, assim, eu consigo fazer algumas coisas que eu não conseguia até 5, 6, 10 anos atrás, né? Mas eu estou muito envolvido ainda com as coisas, muito envolvido. É importante pensar criar essas estruturas para a perenidade da companhia, né? Sim. Você ter isso, seja dentro da família ou fora, profissionalizando ou não, mas ter essa estrutura de governança para o futuro e aliviar o peso também, né? Sim. Mas hoje eu te falo, DJ, se acontecer algo comigo, a empresa ela continua. É uma empresa que poderia ser, é uma empresa vendável. O meu negócio hoje é vendável. Entendi. Né? Se tivesse um grupo, não depende de mim. Não dependeria de mim, mas depende um pouco ainda, mas cada vez menos. E eu quero que cada muito vez... institucional, assim, né? Eu tenho um papel mais institucional, então assim, cada vez menos quero que dependa de mim. Né? É uma pena que eu nunca vou forçar, falasse dos meus filhos, nunca vou forçar meu filho a fazer nada. Né? Eu até estou forçando ele a fazer outra coisa, mas não trabalhar no têxtil. Mas assim, tô brincando, mas assim, se ele quiser vir, ok. Mas se ele quiser fazer outra coisa, tá ok também. Eu não vou induzir meus filhos a fazer isso aqui, né? Porque cada um tem o seu dom e as suas coisas, então eu acho que eu não tenho esse direito de fazer, vem aqui porque você vem aqui porque o seu pai fez isso, o seu avô fez isso e tal. Não, se ele quiser ser médico, ou ser um advogado, ou ser um executivo, etc., ou estudar fora, isso a decisão é dele, não é minha, né? Mas hoje a empresa não depende mais de mim. Legal. 100% não depende mais de mim. Isso é bem importante porque duas coisas bem legais que você fala. Primeiro, essa questão da gente respeitar o filho ou a filha, enfim, para que ele tenha a carreira que ele deseja, né? Não necessariamente o sucesso que a gente teve ou a história que a gente teve é uma história que ele quer para ele, né? Exato. Começa por aí, o que ela quer para ela. Exato. Tá tudo certo. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, já ter esse olhar, e é bom que você já teve desde o início, de tornar a empresa mais autossuficiente possível, sob o ponto de vista, inclusive, de gestão, porque, lógico, no início, inevitável, né? 100% do negócio dependia do Jean, né? Seja pelas conexões, pelo relacionamento, pelo corre que fazia e tudo mais. Mas chega um momento que você estrutura, ela se profissionaliza e ela consegue. Claro que a tua presença, por muito e muito tempo, ainda vai ser fundamental em função até dessa questão, né, institucional, que o DJ falou, né? Da credibilidade, tem a história desde o começo, né? Desde o primeiro tijolo que a gente fala assim, o cara estava lá, né? Então o cara é inevitável. Mas ter essa possibilidade do negócio avançar sem a presença te alivia e permite você fazer uma coisa que eu vejo que poucos executivos, e aqui a nossa região ela tem muito isso, né, da galera querer trabalhar até o último minuto, né, acompanhar, contar tudo e tal. É uma característica nossa aqui da região, sim, né? Sim. Mas eu acho que às vezes a gente perde a oportunidade de ganhar mais, e quando eu falo ganhar mais não é só financeiramente, né? Ganhar mais é inclusive qualidade de vida, ganhar mais é fazer negócios, né? Eu sempre falo, né? A sexta-feira que você se reserva para ter livre, provavelmente é um dia que por vezes você acaba fazendo conexões e negócios, tomando um vinho com alguém, batendo um papo, almoçando, indo nos encontros da Maína ali, homem ali atrás, onde eles comem um bolinho e não sei mais o que, lá com o Neri, com a galera, né? Um abraço aí pro Neri, a galera toda reunida lá. Então, mas é isso aí, cara, eu acho que isso faz toda a diferença. E quando a gente está muito focado em só trabalhar todo dia, e eu fiz isso muito tempo, né, a gente perde oportunidades de conexões valiosas, como essa aqui hoje. Sim. Nós temos um grupinho de café há 28 anos. O grupo da Cuca ali. E esse grupo aí é um grupo que a gente fala de tudo que tu possa imaginar, menos que a gente fala é de negócio. Então, eu não pago terapia, né? Eu não gasto dinheiro com terapia. Me perdoa os psicólogos que estão assistindo, os terapeutas, não tenho nada contra... Aliás, não tenho nada contra ninguém, contra nada. Mas a nossa terapia é ali. Legal. Né? Então isso ali é uma fuga que precisa, realmente, porque às vezes esse mundo corporativo, como eu te falei, por exemplo, como é que tu vai administrar uma empresa que depende 100% de uma moeda estrangeira, que é o dólar, e você vem trabalhando a 5,10, e às vezes o ministro aí, o nosso querido ministro da Economia, muito inteligente, ele fala um negócio e o dólar vai para 5,60 2 dias depois.
Isso aí é uma coisa que danifica todo um planejamento que você tinha lá atrás, né? No meu caso, eu tenho containers, por exemplo, chegando. Eu vou liberar o container e pagar os impostos da liberação com o dólar do dia. Sim. Então, se eu comprei lá 5, atrás 10, a 5, 60, 50 quando centavos. chegou a 5,80, eu vou pagar sobre 5,80. Então, dependendo do produto que é, por exemplo, a matéria-prima, você tem um volume de dinheiro envolvido e volume de faturamento gigante, alto. Sem dúvida. Só que a margem é pequena, então você trabalha em cima de volume nisso. Então, numa situação de 5,10 para 5,60, inviabiliza muitas coisas. Então, isso é difícil, sabe? Por isso que a gente precisa, às vezes, de uma terapiazinha assim. Então, na sexta-feira não é que eu não trabalho no escritório, assim, mas eu acabo toma um trabalhando. café com uma cuca. Café e uma cuca. Café e uma cuca. Café com cuca aí, com a galera. Não, isso faz toda a diferença. Já, como é que você está vendo as transformações do mercado? A gente está vindo de uma Febratex. O que você está vendo de tendência para a tua área e que vocês querem trazer no futuro, além do que você falou dos equipamentos? Dos PRs. Eu quero trabalhar bastante agora, focar na parte de importação direta de matérias-primas diferenciadas, porque a JRC, quando a gente criou, eu não criei para trabalhar com commodity, né? Commodity deixa para os grandes aí, que é fio de poliéster cru, fio de algodão que tem as fiações, então são coisas que não dá para competir. Então, o que a gente se propôs a fazer? A gente trazer produtos, de repente um fio tinto, um fio de acrílico fabricado no Egito, que ninguém tem aqui, para a parte de crochê, de tricô, uma fibra para fazer fio tinta já, então assim, filamento de látex, né? Pra você ter uma ideia, a parte de elástico, todo elástico, ele usa o látex. Sim. O látex é produzido na Malásia e na Tailândia. Nós representamos uma empresa da Tailândia aqui no Brasil há 7 anos. Quando eu comecei, na realidade a nossa empresa começou de matéria-prima por causa desse produto aí. Então a ideia é fazer o cliente comprar isso aí, não a gente trabalhar na distribuição. Justamente pela oscilação de dólar, muitas vezes você, por exemplo, eu tenho pedidos fechados com clientes em reais. É uma desvantagem muito grande você ter que pagar em dólar antecipado e ter que vender em real parcelado. Né? É difícil. O fluxo de caixa. É muito difícil isso. Até a minha irmã, que um pouco de mim, ela tem uma sociedade comigo e a Gena coordena a parte financeira, que faz um excelente trabalho. Devo muito a ela, inclusive meu braço direito, a ela lá. Eu não sei como é que às vezes ela se rebola para conseguir passar por essas situações turbulentas que tem, principalmente de câmbio. Frete internacional, container $1.000, $2.000, agora Sim. 8. Tudo isso inviabiliza a importação. E todo mundo depende de importação. Todo mundo. Posso te dizer que todos os clientes que são indústria hoje no Brasil dependem de alguma coisa importada. Ou a máquina é importada, ou a matéria-prima é importada, alguma coisa é importada. Então todo mundo depende desse bendito, desse câmbio, desse frete, dessa logística internacional. O livre fluxo de mercadorias é fundamental para o sistema capitalista e para o sistema industrial. Sim. E às vezes parece uma corrida de obstáculos. É um jogo de pôquer, DJ. É um jogo de pôquer. Você está com 7-2 apostando até o inferno para ver se vira. Para ver se vira a carta para tu ganhar. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Mas a tua pergunta, respondendo, eu penso em trabalhar um pouco mais, dando a liberdade para alguns clientes específicos fazerem a compra direto e a gente trabalhar como um agenciador disso. Essa é uma ideia que eu tenho. Né? Porque ele está dentro do teu ecossistema, né? Você traz mais uma solução, porque ele não vai só, como você falou, ele não vai fazer só esse serviço, ele acaba aproveitando todos as outras opções que você oferece. Né? E é isso. Então, assim, a ideia como eu te falei, é fazer o cliente ter uma gama de opções para ele poder fazer a compra dele, independente se ele vai importar direto ou se ele vai comprar conosco, ou se ele vai querer se beneficiar do nosso benefício fiscal, que nós damos também. Então, eu quero atender ele. Né? Hoje eu não consigo atender alguns clientes, por exemplo, com matéria-prima, porque eles importam direto, e está certo, se eu tivesse a empresa também iria fazer isso, porque é muito mais barato você comprar nacionalizado, porque o cara que está nacionalizando ele tem um spreadzinho, ele tem a margem dele, você está pagando por isso. Então eu quero atender esse mercado que hoje a gente não atende, né? Essa é a ideia, né? Dá para crescer muito no mercado. O Brasil, eu eu tenho certeza, porque todas as feiras da área têxtil, né, desde a Atmi, que era nos Estados Unidos, na região da Carolina ali, que hoje os Estados Unidos virou um produtor de algodão só, não tem mais nada produzido ali. Mas as fiações, tecelagens e tudo era naquela região da Carolina do Norte e do Sul, na Geórgia. Então essas feiras que na Atmi, que era próximo de Atlanta, que fui várias vezes,
Europa, a ITMA da Ásia, que é muito grande também, né? Mas eu acho que o Brasil é o país de mais oportunidades de negócio que existe no mundo. Não existe um país com mais oportunidades do que nós aqui. E vou te explicar o porquê. Porque nos falta tudo. Tem tudo para fazer, né? Nos falta muita estrutura em todos os segmentos. E no têxtil também. Uhum. Né? Você vê, nós temos 2 fábricas de fio de poliéster no Brasil. Isso é uma vergonha. Sim, Desculpa se eu você falar. for pensar... Se tu for para pensar, a Unify e a PQS lá em Swap, é uma vergonha isso. É um país que nós compramos muito fio de poliéster. Né? E nós temos 2 fábricas que representam talvez 15% do consumo. Então 85% tem que ser importado. Então tem muita coisa a se fazer aqui. Eu vou te falar do elastano. É um monopólio. Nós temos um monopólio do elastano. Desculpa eu falar, sim, que é a empresa ali, a Hyosung. Tinha que ter mais, tem que ter o livre mercado. Você tem que ter mais. Isso ia favorecer o próprio cara que produz o produto aqui internamente, né? Ele ia ser mais competitivo. Porque hoje o Brasil, você não consegue praticamente exportar nada que é beneficiado. Você exporta só mineral, café, soja e tal. Essa é uma coisa que a gente discute muito aqui, fala muito. Mas uma roupa que tem botão, que tem costura, você não consegue colocar para fora. Então, por que isso? Por todas essas dificuldades que eu estou falando. Sim. Câmbio, logística cara, pouca opção de matéria-prima, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvida aqui. E é uma decisão estratégica, sim, de nação, né? Tem que se estruturar tudo isso para poder fazer e, além disso, criar... A gente tem falado sobre isso, e não é só ter os produtos acabados para vender, a gente tem que também trabalhar as marcas brasileiras prontas para o mundo, né? Então, isso... uma vantagem do Brasil é que o nosso consumo interno é muito grande. Sim. É uma benção e uma maldição. É uma maldição, porque daí a gente acaba ficando acomodado, o governo, sim, adora cobrar o imposto e faz com que ninguém seja competitivo para exportar a mercadoria. Essa é uma situação. Enquanto a partir do industrial, a empresa acaba se contentando com o mercado interno, que não deixa de ser um grande mercado. O Brasil, nós temos a maior fábrica de elástico do mundo, nós temos uma das maiores fábricas de etiqueta do mundo, nós tínhamos a maior fiação de algodão open-end do mundo, que era lá em Campina Grande, nem na China tem uma planta dessa. Enfim, é um mercado muito grande no têxtil, eu estou falando que é a nossa, sim, área, né? E mesmo assim, essa fábrica, por exemplo, de elástico, produz em torno de 11 milhões de metros dia de elástico. Você imagina 11 milhões de metros dia. 100% do que esses caras produzem, eles colocam no mercado nacional. Então, para tu ver o tamanho que é isso aqui. Então, assim, eu não conheço uma empresa na China que produz 11 milhões e tem que colocar no mercado interno tudo, porque lá tem várias empresas que produzem essa quantidade. Então, eles são educados e doutrinados a exportar, né? Então aqui é o que eu te falo, o mercado aqui não propicia você ter um custo para você colocar mercadoria nos Estados Unidos, né? Nós estamos muito mais próximos dos Estados Unidos do que a China e a Índia, logisticamente. Sim. Por que não ter um custo para conseguir fornecer para o mercado americano, que é um mercado hoje que não se interessa em produzir nada mais manufaturado? Os Estados Unidos não produz nada mais manufaturado. Sim. Né? Estão fazendo um movimento agora de reindustrialização, mas vamos ver, né? Não acredito muito, sim, não. Jean, fala pra gente um pouco do teu estilo de liderança. Como é que você aprendeu na prática, né? Boa parte da tua história, né? Pelo que você deixou claro aqui pra gente, né? Trabalhando com teu pai e tal, observando, claro que foi estudando, foi se desenvolvendo, foi agregando pessoas na equipe. Então é diferente de quando o cara... Vamos supor, se teus filhos entrassem no negócio, que ele já pega, né? Ele entra, já tem 25, 30, 40, 50, 100 pessoas ali, e ele se prepara para ser um gerente, para ser um diretor e tudo mais. É diferente quando você é o empreendedor, né? O empreendedor, ele tem todo um processo de aprender muitas vezes por tentativa e erro, aprender e aí vai criando o seu estilo. Qual é o teu estilo de liderança hoje? O meu estilo de liderança é deixar meu pessoal trabalhar livre. Legal. Não existe chefe lá no escritório. Nós somos... Eu acho que em todo aí nós somos em torno de 100, indireto e direto nós somos 100 pessoas, mais ou menos 100 pessoas, e eu coordeno em torno de 40 pessoas hoje. Eu cobro, mas eu deixo as pessoas livres, porque o resultado final, eu penso que você tem que fazer o teu trabalho, senão você não vai ter resultado. Se você não tiver resultado, vai aparecer que você não tem resultado, então você vai ser trocado. Infelizmente é assim que funciona o corporativo, né? No meu entendimento. Então, assim,
Eu não sou aquele autoritário que... Fica acompanhando. Não, eu não sou. Eu acompanho as coisas, mas eu deixo a pessoa... Até porque cada um, Zé, tem o seu jeito de fazer, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, assim, você tem que fazer e chegar no objetivo final, sim, né? Nós temos uma meta de faturamento nas duas empresas, tem, né, Claro. bastante coisa de planejamento que tem que ser cumprido, mas cada pessoa tem o seu jeito e a sua maneira de fazer. Então, desde que aquela maneira seja uma maneira correta e você consiga chegar no objetivo que a gente planeja, para mim está tudo certo, né? Então, eu não sou aquela pessoa de ficar cobrando na pressão, não. Isso eu já fui lá atrás, quando a gente começou. Como eu te falei, quando eu comecei era eu e meu pai. Mas é normal, né, ser assim lá no passado, porque você tinha uma responsabilidade muito grande de entregar um resultado, né? Mas a partir do momento que as coisas foram evoluindo, eu acabei relaxando um pouquinho, num bom sentido, Sim. né? No sentido de deixar cada um, eu quero ver o que você faz. Eu vou te contratar para você ser uma pessoa no comercial interno do escritório, então me mostra o seu trabalho. Isso chama maturidade, cara. Isso é maturidade. Depois dos 50 é assim, né? E com Um pouco antes até. É um pouco antes. E tendo esse estilo em vista, qual é o perfil das pessoas que você gosta de ter junto de você para construir o futuro da JK? Comprometidas sempre, honestas sempre. Não gosto de vendedor de padaria, de WhatsApp, de Bom Retiro. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre falo que o macarrão se come quente. Essa é inclusive tem um vendedor lá do Nordeste que é um sacana. Adoro esse cara, adoro todos, mas esse cara, ele me imita, porque eu tenho a voz grossa, ele fica imitando aquilo que eu falo. E ele sempre fala, também, né? ele sempre fala, o macarrão tem que ser comido quente. Assim, ó, por que eu falo isso? Você tem que identificar a situação no momento certo de você fazer um negócio, fechar um negócio, a pessoa que queira realmente fechar um contrato, um pedido, um projeto, né? Tu acaba tendo a sensibilidade de saber isso, vai lá e fecha o negócio. Então, o meu jeito é esse, eu cobro de todos resultado, né? Por exemplo, a minha área comercial, nós temos um sistema que controla as visitas de todos. Todos têm que passar um relatório de visitas, isso sou eu que vejo, né? Um relatório de visita semanal, o que o cara fez na semana anterior, onde ele visitou, como é que está o mercado, isso aí eu faço sempre, né? E nunca vou deixar de fazer porque eu gosto de saber como é que o cliente tal está produzindo. Olha, ele está com 70% das máquinas rodando, 30% parada por causa disso. Então isso dá um feedback de mercado para mim também. Você fica medindo o pulso constantemente. Então eu estou medindo a febre do mercado o tempo todo, né? Mas te confesso, uma das grandes, talvez, desafios é você gerir pessoas. Não é fácil fazer isso. Por isso que eu, talvez por ter tido problemas há uns anos atrás, de ser muito incisivo e fazer com que as pessoas fossem que nem eu era, isso acabou me prejudicando, né? E eu comecei a perceber com a maturidade que isso não é o melhor caminho, né? Você tem que cobrar sim, você tem que alcançar os teus resultados sim, mas deixar a pessoa fazer talvez do jeito dela. E se o jeito dela não está trabalhando com o jeito da tua empresa, porque lógico, a nossa empresa tem uma identidade. Claro. Eu sempre digo, Valores, né? a J. Chicato é uma empresa que nós sempre temos que dar um retorno para o cliente. Se o cliente recebeu um produto e ele teve um problema, isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Nós temos que resolver o problema. Então eu tenho lá 48 horas para resolver o problema do cara, né? Ou se resolve, ou se devolve o dinheiro, enfim, tem que resolver isso. Então essa cultura a gente tem, né? Tem que ter movimento, né? Tem que ter movimento. O segredo é você se movimentar. Sim. Né? Você tem que estar sempre em constante movimento, em tudo. Obrigado pela conversa, foi muito bom conhecer a tua história. Você e o Roberto se conhecem há décadas, né? Bota Mas décadas é bacana nisso. a gente... 40 aí. O nosso projeto, o Novo Hunter, ele tem muito esse propósito, né, de histórias empreendedoras que precisam ser conhecidas, precisam ser contadas. E é bacana, é muito bom ver essa história que vem do avô, do pai, o filho, agora e construindo uma empresa que já está autogerenciável, que está pronta para o futuro, abrindo novos mercados, criando novos negócios. Valeu. Eu que agradeço. Novamente, eu quero agradecer demais a vocês. Para mim é uma honra estar aqui, né? Espero que eu fiquei um pouquinho nervoso, apesar de ser comercial, sempre. O que tu falou lá, a partir do momento, ó, tá valendo. Quando tá valendo, aí fica um pouco diferente. Mas assim, eu adorei estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que vocês possam ter... Vocês completaram 2 anos, né? Isso. Que seja mais 2, mais 2, mais 2, porque o trabalho que vocês fazem, eu digo, eu não vi isso aqui na região.
é uma coisa inovadora. E nós temos tanta história de pessoas daqui, da região, que merecem ser divulgadas. Tem gente que, eu conheço alguns, né, que eu falei que eu vim aqui, aí eu falei, eu vou te indicar. E a pessoa falou, tu não faz um negócio desse porque não sei o quê. Então, a pessoa tem uma história maravilhosa, às vezes, e ela tem um pouco de vergonha e receio de vir aqui falar, sabe? Sim. Mas é importante, continue com o trabalho que eu realmente sou fã, eu virei fã de vocês aí, tá? Legal, parabéns. Obrigadão, cara. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o nosso episódio aí com o Jean Chicato. É bem legal o que o Jean falou. O Jean falou várias coisas extremamente interessantes, mas essa aqui de macarrão tem que ser comida quente. A gente vai começar a criar no podcast Novo Hunter alguns cortes específicos com essas falas. Há uns dias atrás teve o Johnny Brand que falou, né, aquela verdades futuras. Né? A gente tem uns filósofos aqui na região que matam a pau, cara, porque faz muito sentido o que esses caras falam, por isso que o Jean trouxe é verdade. A gente tem aqui na região um potencial imenso de executivos e executivas que fizeram uma história fantástica, uma trajetória fantástica, que poucos sabem e que a gente vem aqui com o podcast Novo Hunter tentando trazer, resgatar, mostrar. Né? O Alessandro, que está aqui atrás das câmeras, certa vez falou, e eu sempre tenho que dar a audiência para ele por relação a isso, né, DJ? Que o podcast Novo Hunter é um registro histórico de algumas trajetórias e que às vezes o cara não registra. Às vezes o cara acaba morrendo e ninguém registrou a história dele, Jean, sabe? Ninguém ficou com aquilo, né? Ele contando do começo, pelo menos uma parte, né? Que sejam fragmentos, e Sim. Não tem isso. Então isso é uma falha, né? Que a gente até então tinha aqui na região, vamos dizer assim, de não registrar histórias tão fantásticas como a sua, como a do Johnny, como a do seu Marlo Germer, como de tantos que já aqui estiveram, né? E que são fundamentais e que a gente quer deixar registrado. Então é sempre uma satisfação ter você aí do outro lado. Continue prestigiando o nosso podcast e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Casa Design e Sense, tecnologia para otimização.